Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui para a nossa segunda live. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre barriga. Olá! Olá, quem já entrou? Boa noite. Hoje o nosso assunto vai ser abdômen. A saúde do seu abdômen, não só estética. A gente vai falar um pouquinho mais além da estética. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai mandando aí agora. Elis, que está aqui comigo, né? É a Beth, não é a Beth ou a Elis? Fala aí. Tudo bom? Vamos esperar mais uns minutinhos. Como está o seu abdômen hoje, né? Você está satisfeita com o seu abdômen? Ah, sabia que era Beth essa foto? Mas qual o seu nome real? Elis ou Elizabeth? Ah, entendi, tem os dois nomes. Então vamos começar. Então, Elizabeth. Então vamos embora começar, só a gente mesmo. Você entende? Você é afilhada de Cláudia. Então, tem um aviãozinho aí, ó. Clica no seu aviãozinho e envia o convite dessa live para quem você achar que deve. Ó. Ó, vamos clicar no aviãozinho e vamos enviar o convite da live. Beleza? Tem um aviãozinho aí bem embaixo aí aí aqui, ó, na tela. Na minha tá aqui. Você clica aí e envia para quem você achar melhor aí. Beleza, então a gente vai começar, né? De vez em quando eu vou olhar um pouquinho aqui para baixo porque eu preparei, né? Preparei toda a live, tudo que eu vou falar, não quero esquecer nem um pouquinho. E vocês entendem que o problema do abdômen vai muito além da gordura. A gente tem outros problemas que causam esse volumezinho aqui embaixo, essa pancinha, que não é só a gordura que causa. O primeiro problema que causa esse volume, né, essa barriguinha, é o problema postural. E que muita gente às vezes não está ligada na sua própria postura. Você já viu as pessoas às vezes que andam com o ombro assim fechado, anda com a retroversão do quadril, que é o quadril para dentro, assim, o bumbum para dentro. E isso faz com que você projete de uma certa forma seu abdômen e fica aquele ovinho ali no abdômen. E se você consertar a sua postura, ó, só abrir os ombros, lembra de colocar os ombros para trás, peito para fora, barriga para dentro. Só em você consertar a sua postura, você já vai perder alguns centímetros de abdômen.
Então, a gente entrou mais uma pessoa, a gente está falando que os problemas abdominais vão muito além do que só gordura. Muitas pessoas associam a barriguinha, eu tô com uma barriguinha aqui, então eu tô com excesso de peso. Às vezes a pessoa não tem excesso de peso, mas tem aquela barriguinha lá. E um dos problemas é o postural, que é quando a gente está com os ombros assim, a gente acaba fechando um pouco os ombros assim para dentro. E a gente coloca o quadril, o bumbum para dentro, né, que se chama retroversão de quadril. E aí as pessoas, vocês já viram pessoas na rua andando assim, ó, toda corcundinha? Isso causa uma barriguinha também, porque você está projetando também a sua barriga para frente. Então, o que eu devo fazer? Lógico, quando a gente vai fazer exercício, a gente não foca somente em um local. Mas a gente tem que dar maior ênfase em trabalhar bem o abdômen, trabalhar bem as costas, glúteo e posterior de coxa. Como eu faço isso? Procurando um profissional capacitado, ou um fisioterapeuta ou um educador físico. E só em consertar a postura, você vai ver que você perde alguns centímetros do seu abdômen. Então, a postura é extremamente importante para uma boa estética abdominal, para você ter aquela barriguinha mais para dentro também. Ok? Existe um outro problema. Espera um minutinho. O segundo problema que causa aquela barriguinha assim, um pouquinho exuberante assim, para fora, é o inchaço. Eu estou falando, vou voltar, que existem outros problemas, além da gordura, que nos causam uma barriguinha protuberante. Não só a gordura causa esse problema. Eu já falei sobre o primeiro deles. Um dos primeiros problemas que nos causam aquela barriguinha é a postura. Então você primeiro tem que consertar a sua postura. O segundo problema que eu vou falar agora é o inchaço. O inchaço de retenção de líquido e o inchaço de gases. Muito importante, porque você está cheia de gases, toda inchada. Muitas vezes você nem tem uma barriga tão grande, mas fica aquela barriga, né, que vai fazer a diferença na roupa. Oi, amor. Oi, Claudinha. E a gente tem que atentar muito bem sobre essa questão de gases. Porque se a gente está com excesso, todo mundo tem. Lógico, gases é uma coisa normal. Mas se você está com excesso, significa que seu intestino não está funcionando bem. Então, excesso de gases, principalmente aqueles que ninguém aguenta ficar perto, indica que você não está com seu intestino funcionando bem. E não é só os gases, né? Você tem que evacuar sim todos os dias, é um indício se o seu intestino não funciona ou não bem. Evacuar sim todos os dias, mas não é diarreia. A gente não pode ficar tendo diarreia e não pode ficar com o intestino preso. O certo é sair igual a bananinha mesmo, todos os dias. E isso vai fazer o seu intestino, o intestino funcionando bem, vai fazer a sua barriga diminuir. E você tem que buscar melhorar a sua flora intestinal.
Microbiota, quase que eu errei a palavra, microbiota intestinal. E o que causa? Tava travando, gente? Tá travando? Não? Ah, beleza. E me diz, você sabe, lógico, quais são as coisas que atacam o nosso intestino? Gente, o álcool, o cigarro, o estresse, o excesso de medicamentos e o uso excessivo de anti-inflamatório e antibiótico. Isso detona o seu intestino. Mas eu não consumo nada dessas coisas, professora. E tem os alimentos, o açúcar, o industrializado, os produtos industrializados, os embutidos, refrigerante, suco de caixinha. Tá vendo como não tem para onde fugir na questão alimentar? Não é só uma questão de tá magrinho, tá bonitinho, é uma questão de saúde. O trigo e a soja também são venenos para um bom funcionamento do intestino. E o que acontece? O intestino é mais do que só funcionar para você ir no banheiro. Ele é por onde o nosso organismo absorve os nutrientes. Então, significa que se ele não estiver funcionando bem, você não vai estar absorvendo nutrientes suficientes para o seu corpo. E se ele está funcionando mal, significa que as bactérias ruins nele estão aumentadas. E se as bactérias nele estiverem aumentadas, está produzindo... como é que se fala? Perdi a palavra. Está produzindo toxinas no seu organismo. Então, por isso que a gente tem que cuidar, né, da microbiota do seu intestino. Então, primeiro, você tem refrigerante, nem pensar, né? Refrigerante joga no lixo, né? Eu consumo refrigerante? Eu consumo um dia ou outro, o zero, né? Que é mais química ainda. Mas dizer que ele é bom não é. Ele vai atacar o seu organismo. Então, se você tirou, você tem que tirar álcool, cigarro, tem que controlar o seu estresse. Eu entendo que nesse mundo que a gente está vivendo de coronavírus, é muito difícil essa questão do estresse, mas a gente tem que tentar fazer coisas que a gente fique bem. Se você não toma medicamento, porque o excesso de anti-inflamatório e antibiótico ataca o seu intestino, você tirou todos os alimentos que você sabe, né? Não tem para onde fugir. A minha primeira live falou sobre emagrecer, né? Sobre a gente ter uma boa alimentação para emagrecer, mas você vai ver que nessa não é só para emagrecer, é para você ter saúde também. E aí você tirou o embutido, o refrigerante, você tirou o trigo, você tirou a soja, você tirou tudo e nada funciona. Você sente que você fica com muitos gases e você fica com muito inchaço, retenção, o álcool também. E aí tem muita gente que me pergunta, mas o vinho faz bem. Gente, vamos lá, né? Eu gosto de vinho, eu bebo muito vinho, mas ele contém um álcool e o álcool não faz bem. Eu não bebo, né? A gente tenta deixar para o final de semana, tenta controlar um pouquinho, mas se você tem muitos problemas de inchaço, você tem que tirar pelo menos uns 2 meses para você testar. E aí você tirou todas essas coisas, todas, o trigo e a soja. Trigo não é mais o trigo da época das nossas avós. O trigo hoje é muito tóxico para o nosso organismo. Trigo, sojas e alimentos transgênicos. E quando eu falo trigo, mas eu não como trigo. Você come pão? Você come biscoito? Você come macarrão? Você come bolo? Então você come trigo, a não ser que você faça esses alimentos com outro
outro produto, aveia, farinha de amêndoa, não use o trigo. Agora, se você fez tudo isso, limpou o seu organismo e assim você continua com inchaço, você vai começar a testar outros alimentos que não é que eles são maus, mas eles podem estar causando, tipo feijão. Feijão não é um alimento ruim, mas em certas pessoas ele causa gases. Repolho não é alimento ruim, mas ele também pode vir a causar gases. Então, o ideal é que você vá testando esses alimentos para saber qual que está fazendo bem ou não para você. E aí, se mesmo com tudo isso, ainda assim você se sentir muito inchada, você tem que procurar o médico. Aí não tem como fugir. E lembre sempre, o princípio para uma boa saúde é comer comidas de verdade, né? Comidas de verdade, eu falo que comida de verdade são aquelas que foram vivas em algum momento, né? Como folhas, frutas, legumes, carnes, isso são comidas de verdade. Agora, se você ficar comendo muito industrializado, você vai implicar na sua saúde, ok? Existe mais um problema que não é só a gordura, mas nos causa aquela barriguinha saliente na roupa. Vocês sabem o que é? Diz aí. E realmente incomoda muitas mulheres. Que é a diástase abdominal. Vocês sabem o que é diástase? Responde aí. Diástase é a separação, o afastamento do músculo abdominal. Se você vê, né, pegar um livro, ver na internet, são 2 músculos, né? E quando normalmente as mulheres engravidam, esses músculos se afastam. E não é só gravidez não, né? Porque a gente tem essa ideia de que é só na gravidez que a mulher tem diástase. Outros fatores causam a diástase também. E pode ser no sobrepeso ou na obesidade. E tem alguns outros fatores. Mas como eu vou saber se eu tenho diástase? É o afastamento dos retos abdominais. Eu tive gêmeos e eu fui a 9 meses de uma gravidez gemelar. As minhas filhas nasceram com quase 3 quilos cada uma, além do todo líquido. Imagina o tamanho que eu fiquei. E eu fiquei com diástase. Lógico, depois eu corri atrás, melhorou muito, mas ainda está lá. E como você vê se você tem ou não diástase? Você vai deitar no chão, vai colocar esses 2 dedos em cima do umbigo e vai apalpar. Se você sentir que esses 2 dedos entraram, você tem diástase. E a diástase não é só um problema estético, né? Ela causa o mal, né? Porque o que aconteceu? Ela ficou ali, afrouxou a sua musculatura e a tendência é seus órgãos também saírem do lugar. E mas você fez o teste e não conseguiu identificar se você tem diástase ou não. O que eu faço? Eu vou no médico e ele vai passar um ultrassom da parede abdominal. E ali, nesse ultrassom, vai aparecer a exata distância. Tem gente que entra os 5 dedos de tão afastada que ficou.
Eu vi gente que teve trigêmeos, né? Não há músculo abdominal que cure, que dê conta disso, né? E entrava 5 dedos entre os abdominais, o abdominal. E aí, no ultrassom, ele vai dar os exatos centímetros de afastamento como o comprimento. Isso. E realmente é um problema que você tem que resolver. Ah, mas eu preciso de cirurgia. Às vezes precisa, às vezes não. Mas todo mundo tem que fazer um exercício para fortalecer esse abdômen, que são exercícios hipopressivos. Assim, todo mundo precisa fazer cirurgia? Não, mas todo mundo que faz a cirurgia tem que passar pelo exercício antes, porque a musculatura fica tão flácida que o médico não consegue fazer uma amarração, costurar, né? Fica muito flácida. Então, normalmente a pessoa passa por esses exercícios e depois faz a cirurgia. Ah, mas que exercícios são esses? Eu não sou especializada nesses tipos de exercícios, são exercícios específicos para esse caso, para diástase. E aí você tem que procurar ou um profissional de educação física que seja especializado nesses tipos de exercício ou um fisioterapeuta. Mas tem que buscar alguém especializado nesses exercícios. E se você acha assim, não tenho que me preocupar, não vou ligar, não ligo para estética, né? Então, a diástase abdominal, ela causa dor nas costas, porque você vai estar com o abdômen é a estrutura do seu corpo. Se ele afrouxa, a sua postura também está comprometida. Isso vai dar dor nas costas, vai dar problemas intestinais. E também incontinência urinária. Aqueles escapes de xixi, que às vezes as pessoas acham que é normal, não é normal. Se você tem incontinência urinária, problemas no intestino, dor nas costas, problemas posturais, é um candidato a quem tenha diástase. E aí você tem que procurar um profissional para resolver esse problema, ok? Entenderam ou ficou alguma coisa que não deu para entender? Ó, se ficar quietinho, eu vou achar que eu consegui fazer vocês entenderem direitinho, ok? E agora a gente vai falar sobre aquilo que incomoda a todo mundo. Show, beleza. Que é a gordura abdominal. É um problema de todos, né? Até de quem se acha magrinho ainda tem aquela gordurinha lá. Me diz aí, você sabe no abdômen que existe 2 tipos de gordura? Existe a primeira, que é aquela subcutânea. O que significa gordura subcutânea? Ela está exatamente embaixo da sua pele, entre a musculatura e a sua pele. E essa gordura as pessoas conseguem limpar. Ah, eu tô lá com aquela gordurinha lá, eu vou lá e eu consigo limpar, né? Fazer uma lipoaspiração. Fácil não é, né? Fácil não é, mas você consegue resolver dessa forma. E existe a pior de todas, a que a gente deve se preocupar demais, que é a gordura visceral. Essa sim causa muitos males ao nosso organismo. Essa que a gente tem que se preocupar. E aí você vê as pessoas, às vezes,
fazendo lipo, né? Quer emagrecer, faz lipo. E esquece da gordura visceral, que é realmente a gordura que a gente devia se preocupar mais. Eu lembro que uma vez eu atendi um médico e a gente na academia conversando, ele falou assim, nossa, as pessoas tão gordas, você vê que o abdômen está um pouco estufado, mas aquela barriga seca. Isso significa que está com excesso de gordura visceral. E qual é o problema? É só estético? Não. Essa gordura entre os nossos órgãos, ela é quase que um outro órgão, porque ela fica liberando toxinas no nosso organismo. Imagina lá seu coração, seu pulmão, seus rins envolto em gordura. Ah, tem gordura, é normal ter gordura, é normal, mas o excesso não faz bem. E fica lá aquela gordura liberando toxina no seu coração, liberando toxina nos seus órgãos, e daqui a pouco você está doente. Uma mulher tem que ter normal. O normal é ter até 80 centímetros de abdômen. Se você tiver mais de 80 centímetros, você não está saudável. Você tem que se preocupar em emagrecer. Então, como você sabe? Sabe medir a circunferência do seu abdômen? Você vai medir 2 dedinhos assim, acima do seu umbigo e vai passar lá a fita métrica. Se tiver de 80 para mais, você tem que se preocupar. E assim, não tem jeito. Aí a gente volta às outras questões. Eu preciso emagrecer? Preciso. Por isso que eu não acredito em que estar acima do peso é normal, é saudável. Ah, você pode sim estar satisfeita com o seu corpo, mas será que você está saudável? Então tem esse, é um gordinho saudável. Não é, não. Pode estar saudável agora, mas com o tempo você vai ficar doente, porque não tem organismo que aguente tanta gordura. Então o passo é emagrecer sim. E essa gordura, você sabe, essa gordura abdominal, tanto a visceral quanto a subcutânea, que é que está exatamente abaixo da pele, são mais difíceis de sair, né? Porque você sabe, a gente engorda e o nosso corpo tem a tendência de estar armazenando gordura em alguns lugares mais do que outros. E na barriga é sempre, né? Você vê que às vezes a pessoa não tem muita perna, não tem muita estrutura, mas aquela barriguinha tá lá. Às vezes você é magra, mas a barriguinha tá lá. Como eu faço, professora? Exercício e alimentação, não tem para onde fugir. Ok? E assim, você sabe que os nossos hábitos são os responsáveis por a gente engordar. Se a gente tivesse hábitos saudáveis, a gente não estaria engordando tanto. E quais hábitos são esses que vão fazer com que a gente acumule muita gordura? A falta de exercício, o excesso de comida. Eu estou comendo saudável, mas estou comendo muito. Eu posso estar comendo comida saudável, mas se eu estiver comendo muito, pode ser até proteína, mas eu vou acumular. Não tem essa história de eu posso comer proteína à vontade. Açúcar, carboidratos refinados e o álcool são um dos principais fatores de acumular gordura no abdômen. E você sabe que o primeiro da lista que faz a gente estar sempre acumulando gordura abdominal, o primeiro que você deveria tirar é o açúcar. O açúcar é muito nocivo.
Então, ele é o primeiro, né? Porque você sabe, né? Se não sabe, vou falar, né? Quando a gente come o açúcar, né? Fica aquele açúcar lá no nosso organismo, o nosso pâncreas libera insulina para pegar esse açúcar e jogar dentro da célula. Só que tem um limite, né? Nós temos reservas, vai se tornar nossas reservas de energia, mas a gente tem um certo limite. E aí, quando você fica comendo açúcar, docinho, beliscando coisas que contêm açúcar, a partir do momento que as nossas reservas enchem, vai acumular gordura. Então, por exemplo, eu já fiz meu almoço, comi meu carboidrato lá e a minha reserva está feita. Aí eu vou como um docinho. Joga minha insulina para cima, ela vai imediatamente acumular todo esse açúcar que está circulando no meu sangue na forma de gordura. Então, às vezes as pessoas ficam assim, vou ficar comendo docinho, passazinha, essas coisinhas que tem açúcar e acaba sempre acumulando gordura. E a insulina acaba sempre acumulando muita gordura abdominal. Sempre. Então, assim, por isso que o ideal é você ter o controle, comer açúcares saudáveis, né? Que seria a batata, aipim, porque isso vai demorar para ser digerido e a gente não vai ter aquele pico de insulina no nosso organismo. Então, o principal é o açúcar. Aí a gente volta naquela questão alimentar. Gente, controle a alimentação, né? E normalmente vai sempre para a barriga, né? Vai sempre para a barriga. E o que comer, né? A gente na outra live falou comer comidas de verdade. Os menos processados possíveis, legumes, verduras, frutas. Mas professora, fruta tem açúcar. Realmente, a fruta tem açúcar. Mas ela tem antioxidantes, anti-inflamatório, fibras e vitaminas. Então, o açúcar ali é o que menos a gente tem que pensar. Mas, claro, a gente não vai se entupir de açúcar, de fruta, né? Porque aí realmente vai aumentar muito o açúcar no nosso sangue. Por isso que eu falei, pode comer fruta? Pode comer fruta, mas é uma fruta. Se preocupando sempre, o pensamento que a gente tem que ter é comer comida de verdade. Comidas de verdade, embutido, industrializado, refrigerante, tudo, suco de caixinha, tudo é ruim. E aí realmente, né, você tá lá achando que você está comendo pouco, mas também tem que ter qualidade nesse alimento. E os exercícios? Quais são os exercícios que vão te deixar com a barriga em dia? Eu tenho visto, assim, nessa minha busca de trabalhar com a internet, eu tenho visto alguns colegas fazendo programas 15 minutos diário e você fica com a barriga tanquinho. Se você fizer tantos minutos desse abdominal, você vai queimar a sua gordura abdominal. Me diz, você realmente acredita que 15 minutos de um exercício você vai ficar com a sua barriga tanquinho? Que é tão fácil assim? Não, né? Eu vi uma propaganda que falava assim, 12 minutos desse exercício, 3 vezes na semana, você vai ficar com o abdômen trincado para o verão. E isso é mágica, né? Olha, eu malho pra caramba e não é assim não. Não é assim não. E o que eu preciso fazer? Como eu vou malhar para ficar com o meu abdômen tanquinho? Gente, para ficar com o abdômen em dia, a gente tem que fazer musculação. Pois é, as pessoas fogem muito da musculação, acham que a musculação é para ficar enorme. Não, a musculação é sim para ganhar massa muscular, mas ela não vai te deixar enorme.
E a gente precisa aumentar o nosso gasto calórico, que significa aumentar o nosso metabolismo. O que é aumentar o metabolismo? Quando você estiver sentado, sem fazer nada, você vai estar gastando mais calorias do que antes. Então, você aumentou o seu metabolismo. E a musculação, ela aumenta a sua massa muscular. E se você tem mais massa muscular, essa massa muscular vai exigir mais calorias. Exercícios localizados de uma forma geral, mas a musculação está em primeiro lugar. Mas não é aquela musculação que você vai para a academia fazer fisioterapia. É a musculação que você pega de forma intensa, aumentando o seu metabolismo. Porque quanto mais estímulo você der ao seu músculo, ele vai precisar se recuperar depois, não é? E aí você gasta bastante caloria, porque as pessoas acham que a musculação não emagrece. A musculação emagrece. Ela só não queima aquele monte de calorias ali na hora que o aeróbico queima. Mas ela vai fazer com que o seu metabolismo aumente. Mas sempre, gente, de forma intensa. Outro tipo de treino que ataca a gordura abdominal é os treinos de HIIT, treinos intensos, aquele que você se leva ao limite em pouco tempo. Você se leva ao limite, descansa um pouquinho, leva ao limite, descansa um pouquinho, e aí você vai também fazer com que seu metabolismo aumente. Sendo que, eu não consigo fazer HIIT, eu estou despreparada, não estou malhando, não vou fazer HIIT agora. Realmente, quem está sedentária não vai aguentar fazer um treino de HIIT, mas tem que fazer um treino que você se force ao máximo. Esse treino, com muito esforço, aumenta o seu metabolismo. Aumentando o seu metabolismo, seu abdômen vai ficar melhor. E é lógico, você vai fazer abdominais, mas quando você faz abdominal ou exercício abdominal, ele não vai queimar a gordura do seu abdômen. Ele vai queimar calorias no seu corpo de uma forma geral. Eu tenho que fazer abdominal? Tem que fortalecer seu abdômen, junto com todos os outros exercícios. E aí você vai queimar mais calorias. Então, de exercício, para ficar com a barriga tanquinho, é abdômen, musculação e exercícios que te leve ao esforço grande, a um grande esforço. Se possível, HIIT. HIIT é um excelente. Mas tudo que você tem que fazer em termos de exercício, gente, tem que ser bem feito, tem que se levar a mais que o seu limite. Porque se você ficar no seu limite, você não tem mudança. Então, recapitulando, para você ter uma barriga tanquinho, não precisa ser tanquinho, melhorar o que você está, né? Você tem que sim melhorar a sua alimentação, comendo comidas de verdade, abandonando os industrializados. Não pode refrigerante, não. Sendo regrada com a sua saúde intestinal e fazendo treinos intensos. CrossFit é bom? É excelente, porque o treino de CrossFit, nos leva ao limite. Mas se você entrar em qualquer ambiente, você ficar lá fazendo fisioterapia, não vai fazer com que seu metabolismo aumente. Ok? Como está aí? Alguém tem alguma pergunta? Quanto tempo? Nós estamos com 39, falta 20 minutos. Funcional também. O funcional adianta se você fizer ele de forma intensa. Pilates adianta? Não. Pilates é muito bom, mas ele não treina
muito intenso para que você aumente o seu metabolismo de forma significativa. Tem que ser intenso. Ah, eu faço a caminhada. Gente, a caminhada é bom para a saúde? É excelente. Mas você tem que fazer ela mais rápido. Você tem que fazer essa caminhada que te leve a ficar ofegante. Se você for lá passear, se estiver passeando no calçadão, não vai adiantar. Então, gente, lembre, não tem milagre. Tem esforço. Hábitos diários. Eu sempre falo, nossos hábitos diários que nos levam a estar bem ou estar mal. Então, se você quer ter uma barriga melhor, tem que se cuidar. Principalmente, já falei, as gorduras viscerais. Essas são as piores. E aí eu vou falar de novo, não acredito naquele que se diz gordinho saudável. Não tem. A gordura visceral libera muitas toxinas nos seus órgãos. Então, sim, você tem que emagrecer? Sim. Se você tem um abdômen, você aqui, mulher, tem um abdômen que está acima de 80 centímetros, você tem que emagrecer. Não importa se você está satisfeita esteticamente, você tem que emagrecer. Ok? Eu acho que eu acabei de falar tudo o que eu precisava falar. Se alguém tiver uma pergunta, faz agora. Ok? E lembrando, amanhã, às 9 horas, tem o treino de ginástica, ok? Eu espero vê-las lá, hein? Beleza? Acho que eu fui clara, né? Diga aí pra mim quem tá aqui, se vocês entenderam tudo direitinho. Alguma pergunta? Então, gente, ó, eu vou encerrar. Um beijo para vocês. Obrigado pela companhia. Espero que tenha esclarecido um pouquinho essa questão abdominal. E eu espero vocês. Obrigada. Muito claro. E eu espero vocês amanhã na aula de ginástica, ok? Eu vou encerrar.